Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos fala a respeito da visita de Deus. Esse evangelho é um pouquinho antes de Jesus entrar em Jerusalém, mas hoje ele está colocado aqui para nós o ouvirmos e o meditarmos em vista na perspectiva do fim, do julgamento das coisas. Porque os evangelhos dessa semana e a primeira leitura das missas dessa semana são justamente para nos preparar para o domingo próximo agora, o domingo de Cristo Rei. Portanto, a temática das coisas é o julgamento final. Nós ouvimos aqui então do livro do Apocalipse, no capítulo 5, essa grande visão que São João tem do céu. Quem é digno de romper os selos e abrir o livro da vida, para ler no livro da vida o julgamento de Deus, para encontrar ali nesse livro que vai ser aberto o nome daqueles que são salvos. E aí São João, nessa visão do céu, começa a chorar porque ninguém é digno de abrir esse livro. Ou seja, ninguém é digno de fazer esse julgamento a não ser o Cristo. E aí então o anjo vai dizer para ele: não chores. Apocalipse 5:5, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, e o leão da tribo de Judá é Jesus, o rebento de Davi, saiu vencedor, e ele pode romper os selos e abrir, desembrulhar esse livro. E aí então nós vamos ouvir aqui no final da leitura que diante do trono de Deus, os anjos, os anciões, todos esses símbolos, tem ali então em suas mãos as taças cheias de incenso, que são as orações dos santos, do povo de Deus, e eles estão entoando então a Cristo, ao Cristo Rei, que vamos celebrar no domingo, o versículo 9. Tu és digno, Senhor, de receber o livro, de abrir os selos. E por que ele é digno? Porque foste por nós imolado, para Deus nos remiu o teu sangue. Com o teu sangue comprastes os homens de toda tribo, língua, raça, nação, e fizestes desse povo, comprado com o sangue, fizestes para Deus sacerdotes e povo de reis. Esse sangue do Cordeiro que nos comprou e que nos adquiriu, nos pagou para Deus no nosso sacramento do batismo. E é por isso que ele é digno, porque foi com o sangue dele que tudo e todos foram comprados. Portanto, é ele quem abre o selo, é o julgamento final. Agora, quem é que está inscrito e escrito no livro da vida? Então, aí a gente consegue entender o evangelho de hoje. Diz lá então Lucas 19, a partir do versículo 41, que Jesus se aproximou de Jerusalém, a cidade santa, a cidade que tem o templo. Portanto, a gente pode dizer assim: se havia coisa santa na terra, um lugar para Deus estar na terra, deveria ser em Jerusalém, por causa do templo e por causa do povo que frequentava o templo, tido por povo de Deus, casa de Deus. Quando Jesus vê a cidade santa, Jerusalém, ele começa a chorar. É interessante a gente pensar isso, que Jesus contempla Jerusalém e começa a chorar de desgosto, de tristeza, e ele vai explicar aqui o motivo do seu choro. Portanto, irmãos e irmãs, Deus nos olha também e Deus chora quando nos olha. Muitos de nós estamos fazendo Deus chorar. E onde é que estão aqueles que fazem Deus chorar? Na cidade santa e no templo. Às vezes a gente acha que faz Deus chorar só quem não está entre nós. E não é bem assim. A cidade santa e o templo fizeram Jesus chorar. Versículo 42. Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. O que pode trazer a paz? Jesus. A paz não é uma ideia, e a paz não é a consequência de um sucesso, a paz não é consequência de uma conquista, a paz é uma pessoa que se chama Jesus. Se tu também compreendesses o que te pode trazer a paz. No entanto, agora, porém, isso tudo está escondido aos teus olhos. Estão cegos para Cristo, não reconhecem nele a paz. Mas então vamos lá.
Só quem não vem à igreja não reconhece a paz em Jesus e Jesus enquanto paz e procura a paz fora de Jesus? Nada, a maioria de nós também não sabe isso. Quanto pecado entre nós, meus irmãos, quanto escândalo entre nós, quanta frieza espiritual entre nós, quanta hipocrisia, quanta maldade. Por quê? Porque também entre nós, também na Jerusalém de hoje, que é a igreja, onde é que está a paz? No sexo, no dinheiro, no sucesso, em conseguir comprar, em conseguir vender, em conseguir se vingar, em provar para ela que ela vai ver só, ela vai ter o que é dela, o dela está guardado. Onde é que está a paz? Na vida de muitas pessoas que estão em Jerusalém. Em coisas ou pessoas que não são Jesus. Agora, porém, parece que isso está escondido aos teus olhos. Quantos de nós somos cegos? Quantos de nós estamos na igreja e somos tristes, azedos, ranhetas, doentes? Por quê? Se sentar para conversar, se sentar para ouvir, aí vem uma lista de coisas que eu não tenho ou que aconteceu comigo e eu não gostei. Ou seja, para talvez a maioria de nós, o que é a paz? A paz é algo que eu ainda não tenho. A paz ela é fruto de um esforço, a paz ela é fruto de um sucesso, a paz ela é fruto de uma conquista, e quando não, a paz é fruto de uma vida mundana. Se fosse daquele jeito eu tinha paz, eu dormia de noite até. Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz é Cristo. Mas para muitos, lá em Jerusalém, o que era a paz? A paz era conseguir matar os romanos. Isso era a paz para eles. O dia que a gente matar todos esses romanos, tacar fogo neles, a gente tem paz. E é por isso então que Jesus chora. Porque é um povo, em sua maioria, naquela época, que tem isso, essa verdade de que a paz é uma pessoa, é Jesus. E Jesus deveria estar onde agora? Em nós, à medida em que a gente vive em estado de graça. Portanto, é possível estar em Jerusalém e não estar em estado de graça. É possível ter religião e não ter santidade. É possível ter religião e não ter espiritualidade. É possível ter religião e não ter conversão. É possível ter religião e ser ruim como o próprio diabo é ruim. É possível ter religião e ser mundano, carnal e pagão, no modo de pensar, agir, falar e escolher, como o próprio diabo é pai dos pagãos. E Jesus chora porque parece isso está escondido aos teus olhos, essa cegueira espiritual e intelectual. E aí Jesus continua dizendo: dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti, te cercarão de todos os lados, esmagarão a ti e aos teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Jesus está profetizando aqui a invasão de Jerusalém no ano 70, 72 pelos romanos, em que inclusive o templo vai ser destruído. Aquele templo que demorou 46 anos para ficar pronto, que eles tanto se orgulhavam, que foi destruído no ano 70, 72 e que até hoje não tem mais esse templo. Até hoje eles não têm mais o templo, não tem sacerdote, não tem sacrifício. Dias virão em que não vai ficar pedra sobre pedra. E por quê? Final do versículo 44. Porque tu não reconhecestes o tempo em que foste visitada. Portanto, reconhecer o tempo da visita. Porque não reconheceu, não vai ficar pedra sobre pedra. E quem sabe, não ficando pedra sobre pedra, reconhece que não reconheceu o tempo em que foi visitada, e nesse reconhecer que não reconheci, eu reconheço agora. É a conversão, através do sofrimento, através do insucesso das coisas. Deus é tão bom que deixa para nós a consequência da nossa cegueira. Deixa para nós a consequência da nossa rebeldia, da nossa teimosia, da nossa ignorância. Não vai ficar pedra sobre pedra entre vocês e no meio de vocês. Quem sabe, vendo o templo tão querido, tão amado, despencando, pegando fogo e quebrando, entenda que apostou nas coisas erradas, que deu ouvido às palavras erradas. Veja, os sofrimentos nossos, meus queridos, todos nós, todos eles, são um convite para a gente reconhecer a verdade das coisas, quão breve é essa vida, a verdade do Evangelho, a soberania de Deus. Às vezes é quando o nosso templo, quando as coisas que a gente tem e ama, porque são boas em si mesmas, não é que são ruins, mas quando tudo isso se quebra nas nossas crises, é um apelo de Deus para a gente reconhecer onde foi que a gente colocou as nossas fichas. Senão a gente até reconstrói e aposta de novo as fichas na pessoa errada de novo,
no sentimento errado de novo, numa perspectiva errada de novo. Tem gente que tem o dom de errar de novo, de fazer errado de novo, de construir, reconstruir, inaugurar, e aí eu já vi esse filme antes, lá vai de novo. Quem pode trazer a paz é Cristo Jesus. E o povo viveu isso materialmente, quando São Lucas escreve esse evangelho, na década de 70, os primeiros leitores do evangelho de São Lucas estão vendo aqui o cumprimento de uma profecia nesse aspecto mesmo histórico, que é o templo. Mas isso aqui tem a ver com toda a nossa vida. E tudo por quê? Porque tu não reconhecestes o tempo em que foste visitada. E Cristo nos visita. Reconhecer o tempo, a época da nossa vida. Cada um de nós aqui, talvez, ou se a gente fosse dividir entre nós assim, em 4 grupos, tem gente aqui que está na primavera, tem gente aqui que está no verão, mas tem gente que está no outono e inverno. Reconhecer o tempo da visita de Deus, a época, o kairós, o tempo propício, oportuno, dos apelos de Deus com a nossa vida. Mas se a gente não é capaz de reconhecer que estamos sendo visitados e que temos visita nesse hoje, nessa época da minha família, do meu casamento, da minha vida financeira, da minha saúde, seja lá do que for, da minha fé, se eu não sou capaz de reconhecer que estamos sendo visitados e que estamos em época de visita enquanto igreja, enquanto comunidade, vai reconhecer um dia então, quando não tiver mais pedra sobre pedra. Cristo que nos visita no próximo, nos sofrimentos, mas também Cristo que nos visita nas bênçãos, nas graças, né? Cristo que nos visita através da virtude, da bondade do outro, daquilo que a gente tem e nem merece muito. Impressionante, gente, parece que quanto menos merecedor, mais se acha merecedor, né? Você já reparou isso? Como tem gente que não cai a ficha de que às vezes ele é rodeado de um tanto de coisa boa que ele nem merece. São as visitas de Deus, também as bênçãos, as graças. Quantas pessoas alcançam da misericórdia de Deus, porque tudo é graça e misericórdia, né? Alcançam uma bênção, um benefício de Deus, seja ele qual for. A pessoa é incapaz de reconhecer que tem gente melhor que ela, que tem mais fé que ela, que reza mais do que ela, que não está recebendo aquilo, que não está alcançando aquilo. Gente que não se dobra nunca, gente que não se adoça nunca. E todos nós, meus queridos, estamos caminhando para um lugar, para um dia chamado julgamento. Então aproveitemos bem as lágrimas de Jesus sobre nós, que fomos feitos cidade santa, que fomos feitos parte da cidade santa, que ganhamos a graça de sermos Jerusalém, cidade santa, que ganhamos a graça de sermos visitados, que Deus cure as nossas cegueiras, para que a gente reconheça o tempo, a época, é hora do quê? A própria igreja faz isso conosco, essa questão do reconhecer o tempo. Domingo agora, nós vamos celebrar Cristo Rei para darmos início ao advento. Aí muda tudo, fica roxo. Aí começa tempo de novena de Natal, confissão para fim de ano, Natal. Mudar o tempo, mudar o ritmo da vida. A gente não pode não reconhecer o tempo que a gente está, o tempo que a gente entra. Porque quem não reconhece o tempo, quem não sabe mudar de marcha, perde a companhia de Jesus que está nos visitando. E Ele está nos visitando para que tenhamos a paz. Se tu também compreendesses e compreendesses hoje, amanhã pode ser tarde. Amanhã, se ficar para amanhã, a gente acaba ganhando um dia a mais de um sofrimento à toa, muitas vezes, na nossa vida, né? Jesus está dizendo para você e para mim, se você compreendesse e se compreenderem hoje, não precisa ser amanhã, já vamos compreender isso hoje. O kairós de Deus, o hoje de Deus na nossa vida. Se compreendesses hoje, quem te pode trazer a paz? E essa paz hoje fala conosco no Evangelho, essa paz hoje se dá a nós na Eucaristia, essa paz hoje vai ficar o dia inteiro no ostensório para ser adorado, porque essa paz é Cristo e Ele nos visita hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.